Bom dia, perito. A minha proposta para você hoje é: mantenha calma enquanto você não tem seu laboratório. Os itens do laboratório não são coisas assim tão caras de outro mundo, então pode ficar tranquilo. Enquanto você não consegue adquirir esses itens, é importante que a gente não esqueça aquilo que a gente já aprendeu. E, aliás, além do laboratório, você tem que lembrar que você vai ter que providenciar uma identidade digital. Essa identidade digital, ela parece um pendrive e você vai usar para poder assinar todo o seu trabalho online. Mas esse vídeo não é sobre isso. Eu só quero recordar com você quais são os elementos identificadores da escrita. Mas para você saber quais são os elementos identificadores da escrita, você precisa relembrar o que é um hábito gráfico. Hábito gráfico é algo que você faz com muita frequência na sua escrita. Você precisa levar em conta quantas vezes você repete aquele mesmo ato para poder dizer: isso é um hábito, é um costume. Exemplo, ao invés de pingar no i, você faz uma bolinha. É um hábito gráfico. O primeiro hábito que eu quero lembrar a você é um hábito que eu considero muito importante, porque às vezes ele é imperceptível, que é quantas vezes a pessoa ela levanta a caneta durante a escrita. Existem pessoas que elas fazem pequenas paradas e elas continuam, mas elas não tiram a caneta do papel. Eu estou falando de pessoas que levantam e deixam evidências de que houve uma interrupção na escrita. E isso pode ser algo muito discreto. E quanto mais discreto for o hábito gráfico, mais importante ele se torna. Por quê? O falsificador, ele vai olhar aquelas características da sua escrita, aquelas características mais óbvias. E levantamento da caneta nem sempre é tão óbvio para o falsificador. Outro hábito gráfico, outro elemento identificador muito importante é o sentido de produção de alguns traços. Então, tem pessoas que elas constroem, por exemplo, e elas cortam o T sempre da esquerda para a direita. E aí você vai analisar tudo que for mais discreto tem mais peso na hora de você fazer a sua análise grafoscópica. Por quê? Porque você tem que pensar como o falsificador. Tudo que é mais óbvio é mais fácil de ser imitado. Você precisa analisar a presença ou a ausência de pontos e pingos. Tem gente, por exemplo, que vai pingar o i sempre muito depois que faz o i, ou sempre antes. Então, raramente uma pessoa consegue manter o hábito de pingar o i exatamente em cima do pingo do i. Outro detalhe, outro hábito importante que você precisa analisar é quantos tipos de alógrafo. O que é alógrafo? Por exemplo, a letra A. A letra A ela pode ser construída de diversas formas. Cada forma com que você pode construir a letra A é chamada de alógrafo. Então, você precisa analisar quantos tipos de alógrafo o escritor possui para cada tipo de letra. Eu, por exemplo, eu uso sempre o mesmo tipo, o mesmo alógrafo para minha escrita toda. Mas quando eu vou assinar, sem querer, sem planejar, sem pensar, a última letra A do meu nome, ela sai diferente. Então, assim, você vai analisar que, por exemplo, se você vai analisar a minha escrita, durante toda a escrita, ela tem só um tipo de A. Mas para assinar a última letra A do nome dela, ela sempre repete. Então, por exemplo, um falsificador que estudou a minha letra A. Se ele estudou a minha letra A em todo o meu texto, ele vai tentar falsificar a minha assinatura com aquela letra A que ele mais viu. O que ele não vai perceber, que é mais imperceptível, é que todas as vezes que eu vou assinar, para a minha assinatura, na última letra, a letra A, sai um alógrafo diferenciado.
Mas existem alguns critérios de um elemento identificador da escrita para você classificar o quão importante é aquela característica. Primeiro, a frequência com que ela acontece. Aquele hábito se repete, por exemplo, no meu caso aqui do alógrafo A, em todas as assinaturas, você vai analisar a minha escrita, Goianinha consegue repetir o mesmo alógrafo, você vai analisar a frequência. Outro elemento que você vai analisar é a raridade na população geral. Então, a maioria das pessoas, elas constroem a letra A, a letra O, da mesma maneira. Agora, eu vou te falar de uma pessoa que eu estudo a letra dessa pessoa e dá um nó no meu juízo, porque o meu filho do meio, ele constrói a letra A e a letra O quase da mesma maneira. É uma diferença muito discreta, então é extremamente raro. E eu, além de perita, sou professora. Eu nunca vi ninguém usar uma letra A daquela. Às vezes uma criança que está começando a escrever, você vê, mas ele manteve aquela característica e ele evoluiu aquele tipo de alógrafo e ele permaneceu com um alógrafo que é extremamente raro. Mas atenção, porque o outro critério de importância que vai dar maior peso aos hábitos gráficos e a classificação de importância dos seus elementos identificadores é o quão imperceptível é aquela característica. Como eu já falei para você, a morfologia ela não tem grande importância. É a primeira impressão que você tem de uma letra. Eu já mencionei para você o seguinte, eu e a minha irmã, existem coisas que eu encontro dentro da minha casa, dentro das nossas papeladas de família, que eu não tenho certeza que quem escreveu fui eu ou foi ela. Então, a morfologia, ela não é tão importante. Eu preciso analisar algumas letras. A minha irmã, por exemplo, ela enfeita muito letras iniciais, letras maiúsculas. As minhas letras maiúsculas são muito simples, então eu tenho que procurar letras específicas para poder ter certeza que quem escreveu aquilo foi eu ou foi minha irmã. Eu também te falei sobre alógrafos, mas, por exemplo, o alógrafo que o meu filho usa para a letra A e para a letra O, eles são extremamente parecidos. Só que quem bate o olho e dá uma olhada, já vê que aquilo ali é óbvio. Então, ele não ganha grande importância, porque se ele fosse um alógrafo com uma característica rara, seria muito mais fácil de nós pegarmos um falsificador. Por exemplo, uma pessoa que constrói o S, em vez de ser de cima para baixo, ela constrói de baixo para cima. O sentido de escrita de uma letra é uma coisa muito imperceptível, porque o falsificador ele só quer o produto final. Mas você, como perito, você sabe definir o sentido em que uma letra foi feita, de cima para baixo, de baixo para cima. Ou seja, você vai ficar atento ao método de construção. Outra característica que também constitui um elemento identificador é o dinamismo com que uma pessoa escreve. Ela escreve com extremo domínio, ela escreve normalmente devagar. Procure analisar o grau de habilidade com que o punho escritor exerce. Então, às vezes, a pessoa tem uma habilidade de escrever e ela já escreve muito, aquilo para ela não é um sacrifício, aquilo para ela flui naturalmente. Você só não pode esquecer que quem pode mais, também pode menos. Então, aquele que tem grande habilidade de escrever, também sabe fingir que é bocó e que não sabe escrever direito e ele pode menos. O contrário é que não acontece. A pessoa que sabe escrever menos, fingir que sabe muito. Então,
o grau de habilidade de um falsificador, ele pode tender a ser uma pessoa que ela tem mais habilidade de escrita. Só que ele usa aquela habilidade de escrita para treinar imitações e futuras falsificações. Outro elemento identificador é o andamento gráfico. O que é o andamento gráfico? É com que frequência a pessoa levanta a caneta do papel. E isso pode ser muito imperceptível. Isso tem um grande grau de importância. Se você olhar lá no padrão, na pessoa que está escrevendo lá, você sempre vai ver, olha, ela sempre para no mesmo ponto, só que é muito sutil. E o falsificador não percebe, ele vai e faz uma escrita continuada. Então, tudo que é mais sutil, ele ganha mais peso na hora da sua formulação do seu laudo. Mais um elemento identificador é a pressão aplicada na escrita. Lembrando que toda falsificação, ela tende a ser mais lenta e o traço mais largo, mas existem pessoas que naturalmente elas já escrevem de forma mais lenta e com uma grande pressão, mas esse é o andamento, esse é o natural daquela pessoa. Mas a falsificação, obrigatoriamente, ela vai ser mais lenta. Por quê? Porque o falsificador precisa estar fazendo e comparando aquilo que ele está produzindo. Então, ele precisa fazer muitas paradas para poder atingir uma suposta perfeição. Mas nem toda pessoa que escreve com grande pressão está falsificando. Eu, por exemplo, aplico uma grande pressão na minha escrita e chega a marcar 2 ou até 3 páginas depois. Outro elemento identificador são os ataques e os arremates. O que é os ataques? Os ataques é quando você começa e faz uma parada, e a sua parada são os arremates. Geralmente esses pontos eles podem vir em formato arredondado, ou em formato de arpão, ou em formato evanescente, que é quando a pessoa termina de uma forma quase transparente. Ou ela pode também usar um ataque progressivo, que existe uma construção mais complexa antes dela suavizar o traço. E existe aquela pessoa que do jeito que ela começa a escrever uma letra, ela termina com a mesma espessura, com a mesma largura, a mesma pressão. É uma letra que tem um aspecto infantil. Quando a pessoa não tem muita habilidade com a escrita, o arremate e o ponto de repouso que ela tem, que é aquele momento gráfico, eles têm a mesma largura. Geralmente são crianças em fase de alfabetização e pessoas com com baixo nível de alfabetização. Você precisa analisar também a forma de conexão entre as letras. Existem pessoas que elas escrevem e as letras não se unem de forma nenhuma. Nós vamos chamar isso de escrita sincopada. E você vai analisar que existem pessoas que não interrompem a escrita de forma nenhuma. Ou tem pessoas que só interrompem uma determinada letra. Outro ponto, você vai analisar o alinhamento da escrita. Como assim o alinhamento da escrita, Guaninha? Aquela pessoa, ela sempre escreve em cima da linha? Ela sempre escreve sobre a linha, tem um espacinho como se a letra estivesse voando? Ou ela sempre escreve abaixo, escreve um pouquinho para baixo, no meio da pauta? Outro hábito gráfico você vai analisar os calibres e as proporções, que nada mais é do que o tamanho. Por que as proporções? Você não vai dizer, a pessoa vai fazer a letra C sempre do mesmo tamanho que a letra B. Não.
você vai procurar dentro do padrão de escrita dela um alinhamento. Existem letras, por exemplo, que ela sempre faz do mesmo tamanho. Você pode ver a letra F. A letra F cursiva, você pode na parte superior dela ir até a metade da pauta ou ir até lá em cima na próxima linha. Você precisa analisar o comportamento do punho escritor. É a proporção. Ela sempre vai até a linha de cima, ela sempre vai até a metade. Outro elemento, espaçamento. O espaçamento que ela usa, eu, por exemplo, uso um grande espaçamento entre as letras e elas são sempre conectadas. Mas você vai analisar pessoas que às vezes ela tem até escritas parecidas, mas o espaçamento dela é bem curtinho. E além disso, é o espaçamento entre as letras e entre as palavras, mas você tem que analisar. A escrita que você está analisando foi uma escrita que foi feita no finalzinho de uma página. Escrever na última linha de uma página é muito mais difícil. Então, você vai, na sua coleta de padrões, procurar as últimas linhas da escrita dela, porque o grau de dificuldade de escrever na última linha, nas últimas linhas, é sempre maior. Agora, um elemento identificador que ele é de baixo valor é a inclinação. A inclinação é à direita, ou a inclinação é à esquerda, ou é aquela letra retinha, né? É a inclinação dextrogira ou sinistrogira. Por quê? Pega você mesmo e faz um exercício aí. Tenta falsificar sua letra, não necessariamente imitando nenhuma outra. A primeira coisa que eu, pelo menos, consigo é fazer uma inclinação que na minha letra natural não existe. Então, a inclinação, a morfologia, ela não tem grande peso. E enquanto você não conseguir começar a entrar e exercer a perícia, eu vou estar sempre aqui te relembrando o conteúdo, porque isso ajuda você, mas primeiramente ajuda também a mim.